Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. O Ibovespa hoje teve leve alta e com destaque para as ações das siderúrgicas brasileiras. Todas as três estiveram entre as principais altas do dia. Um comportamento de valorização baseado em fatos e possibilidades que trouxeram um alento ao investidor dessas empresas. De um lado, os resultados de produção, vendas internas e exportações de aço em alta. De outro, as ações do governo brasileiro e do setor que articulam com as empresas compradoras americanas para que entrem com pedidos no Departamento de Comércio dos Estados Unidos para livrar o produto brasileiro da sobretaxa anunciada pelo presidente Donald Trump no começo deste mês. Além disso, a diplomacia brasileira continua se articulando para mover uma ação conjunta com vários países do mundo na Organização Mundial do Comércio contra os Estados Unidos, denunciando o protecionismo exagerado que prejudica o comércio internacional. Os números da Bolsa e outras notícias da economia a partir de agora aqui no Cenário Econômico. A água é um fator importante a ser levado em consideração para que o mundo atinja o desenvolvimento sustentável, em que o crescimento econômico e o respeito à natureza coexistam. O assunto foi tema de um painel realizado hoje à tarde, durante o 8º Fórum Mundial da Água em Brasília. A repórter Mariana Jungmann acompanhou as discussões e conta tudo o que aconteceu. Boa noite, Mariana. Oi, Piotto, boa noite. Pois é, esse painel aí que você citou, um painel focado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, uma agenda até 2030, né, que foi proposta já até 2030 e que em alguns pontos cruzam ali com a ideia da proteção dos recursos hídricos. Por exemplo, o ponto 6.5 que estabelece que até 2030 implementar a gestão, os países devem implementar a gestão integrada dos recursos hídricos em todos os níveis, inclusive com a cooperação transfronteiriça. E aí esse painel discutiu em que ponto estão os países. Foram convidados participantes de diversos países, dos governos de diversos países, para tratar sobre esse tema. Outro assunto também que foi discutido no Fórum Mundial da Água hoje foi a questão do uso da água para a agricultura, Piotto. E aí a gente lembra que o Brasil é muito interessado nesse aspecto, né? O nosso ministro da Agricultura, Blairo Maggi, participou de um painel sobre isso hoje, falou que no Brasil 90% da nossa agricultura é não irrigável, utiliza ali apenas o ciclo natural de chuvas. Por outro lado, os 10% que são irrigáveis respondem por 20% da nossa produção agrícola, justamente porque a agricultura irrigada ela é mais produtiva, né? Então ela acaba tendo embora tenha um impacto no uso de água, ela tem um impacto ambiental menor, porque acaba utilizando menos espaço e diminuindo ali a fronteira agrícola em relação às florestas. Por exemplo, daí então a ONU, a agência da ONU lançou, a FAO, né, lançou aqui um estudo para estimular modos mais modernos, né, métodos mais modernos de implementação de agricultura irrigada. E aí o governo brasileiro também se comprometendo a estimular essa agricultura irrigada. Esses foram alguns dos temas que foram discutidos aqui no Fórum Mundial da Água hoje. Piotto. Muito obrigado, Mariana. Tudo pela lógica da sustentabilidade, ou seja, o recurso é finito, ou seja, há um problema, sobretudo da irregularidade de onde estão os mananciais, o uso moderado, o uso inteligente, para usar a expressão exata, perfeita para o caso, o uso sustentável da água é o grande tema desse fórum que acontece em Brasília, que você acompanha toda a cobertura aqui na TV Brasil, também no Cenário Econômico. O governo brasileiro está articulando com as empresas privadas norte-americanas compradoras do aço nacional a ingressarem no Departamento de Comércio dos Estados Unidos com pedidos para que o aço brasileiro seja excluído da sobretaxa imposta pelo governo americano.
A estratégia é um movimento que pode trazer benefícios para ambos os lados. O aço brasileiro é competitivo e de bom preço e é complementar na cadeia produtiva norte-americana, não sendo, portanto, um competidor que tire empregos dos trabalhadores americanos, o principal argumento protecionista do presidente Donald Trump para adotar a sobretaxa às importações de aço e alumínio. O próprio Departamento de Comércio americano publicou ontem as regras pelas quais é possível se pedir a exclusão do imposto de importação para alguns países ou alguns produtos especificamente. Hoje saíram números de produção, vendas internas e exportação de aço aqui no Brasil. Os dados são do Instituto Brasileiro do Aço e estamos ali, olha. Aço bruto, por exemplo, cresceu 3,3% agora nesse primeiro bimestre, para a gente ter uma ideia. Os dados são bastante importantes, 5,6 milhões de toneladas. O aço laminado, outras 3,7 milhões de toneladas, um crescimento de 6,8%. E os semi-acabados, 1,5 milhão de toneladas, isso tudo com dados comparados em relação ao ano passado. Um outro dado também que a gente vê exatamente o que cresceu ali de vendas internas. Os dados são do Instituto Brasileiro do Aço, Instituto Aço Brasil, perdão. As vendas internas, houve um crescimento de 14,3%, 2,8 milhões de toneladas, esse é o montante de aço vendido. Para exportações, também um crescimento importante, 2,4 milhões de toneladas, 25% de aumento. Isso representa ali quase 1,5 bilhão de dólares de exportações de aço. É por isso que o governo brasileiro e os produtores brasileiros estão tão interessados. Esses números de aumento de exportação mostram a competitividade do produto brasileiro que poderia ser prejudicada muito claramente com essa sobretaxa, a sobretaxa do governo americano. Daí todas essas negociações, tanto com os produtores nos Estados Unidos, ou seja, de empresas que compram o aço brasileiro, para ingressarem no Departamento de Comércio dos Estados Unidos pedindo a extinção da cobrança de sobretaxa nos produtos brasileiros. O grande argumento, e fiz menção anteriormente, dos produtores brasileiros é que o aço brasileiro entra na cadeia produtiva, não é exatamente um competidor ao produto que é feito nos Estados Unidos, ele é complementar na cadeia produtiva. Ou seja, se por acaso a sobretaxa for aprovada com relação ao Brasil, e hoje está aprovada, a menos que haja uma exceção, isso encareceria o produto final nos Estados Unidos, porque o aço brasileiro vai acabar custando mais caro. De acordo com dados de outra entidade, o Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço, as vendas de aço no país subiram 20,6% em fevereiro, na comparação com o mesmo mês do ano passado, e atingiram 259 mil toneladas. Em relação a janeiro, no entanto, houve queda de 8,5% nas vendas, resultado que foi considerado, de certa forma, positivo pelo Instituto, porque esperava um recuo ainda maior, de 15%. Para março, a expectativa do Instituto é de alta de 9%, impulsionada, sobretudo, pelas importações da China, principalmente de aços galvanizados produzidos pelo Brasil. Todas essas notícias mexeram com as ações das siderúrgicas brasileiras, que têm ações negociadas aqui na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo. Vamos lá para a gente ver o comportamento. A Gerdau, que tem dois tipos de ações negociadas aqui na Bolsa, subiu as preferenciais 4,72%. Na seguinte, a gente vê ali ainda com os papéis da Gerdau, está ali a da metalúrgica Gerdau, aí nós temos ali 3,49% de alta. Nós temos outras duas siderúrgicas que têm papéis negociados aqui na Bolsa, os Minas, 3,30% de alta hoje, e por fim a Siderúrgica Nacional, com um crescimento de 1,94% a R$ 8,42 o valor. Essas ações todas das siderúrgicas tiveram comportamento de alta, ou seja, de valorização das ações aqui na B3. 3 delas estão entre as maiores altas do dia também, a gente vai trazer esses dados daqui a pouco nas informações do mercado financeiro. Só para complementar este assunto da sobretaxa americana ao aço e ao alumínio importado, além das articulações do governo brasileiro com empresas importadoras nos Estados Unidos, ontem o presidente Michel Temer se reuniu com o primeiro-ministro sul-coreano Nak Yeon-lee e ambos comentaram sobre a possibilidade de uma ação conjunta que pretende reclamar da sobretaxa americana na OMC, na Organização Mundial do Comércio. Ou seja, é um esforço internacional contra esse protecionismo norte-americano. O Brasil precisa crescer 3,2% ao ano até 2035 para ficar medianamente desenvolvido e erradicar a pobreza extrema. Esse é o cálculo do BNDES apresentado em conferência hoje no Rio de Janeiro.
É de lá que Maurício de Almeida traz mais informações sobre o assunto. Oi, Maurício, boa noite. Olá, Piotr, boa noite. Esses dados foram divulgados na conferência Visão 2035 Brasil Desenvolvido, realizada na sede do BNDES aqui no Rio de Janeiro. Os números foram passados pelo presidente do banco, um encontro que reuniu empresários, políticos, economistas e também militares, como o general Vilas Boas, que é o comandante do Exército Brasileiro. Segundo o presidente do BNDES, esse crescimento de 3,2% deve se manter até 2035, para o Brasil se transformar naquele país mediamente desenvolvido. Se isso acontecer, se conseguirmos manter um crescimento de 3,2% ao ano até 2035, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano do país, passaria dos atuais 0,75 para 0,86. E a renda per capita brasileira saltaria de 14 mil dólares por ano para 25 mil dólares. Com isso, o Brasil ficaria semelhante à economia de Portugal. E, segundo o BNDES, conseguiria erradicar a pobreza extrema em todo o país. Para chegar a esses números, o BNDES pretende investir 90 bilhões de reais em obras de infraestrutura. E para se aproximar mais da realidade brasileira, o BNDES pretende abrir filiais em todos os estados do país. Seriam mini BNDES funcionando em todo o território brasileiro. Com isso, o banco acredita que vai ficar mais perto dos pequenos e microempresários e facilitar o desenvolvimento do país com o financiamento de créditos sendo mais democratizado por todo o território nacional. Piotr. Ou seja, uma descomplicação e um valor menor no crédito justamente aos pequenos empresários, porque eles geram emprego, e sem emprego não tem consumo, se não tem consumo não tem aumento da produção, se não tem aumento da produção não tem emprego. Só um detalhe, quando o Maurício faz menção nesse dado do IBGE, do BNDES, que é preciso o país crescer 3,2% ao ano até 2035, está se falando de políticas de longo prazo, ou seja, de pensar o país no longo prazo. E para crescer em torno de 3,5% ao ano, precisa-se ter uma série de políticas que façam o país crescer pelo longo prazo. Ou seja, nenhuma medida que resolva o problema neste ano e que não vai ser sustentável ao longo dos próximos anos é bem-vinda dentro dessa lógica. O que nós tivemos no Brasil, e a gente já fez menção disso várias vezes aqui no cenário econômico, no ano passado com muita frequência e também já neste ano, é que nós sofremos de picos e vales, ou seja, tem movimentos de alta, movimentos de baixa. O problema não é a alta, evidentemente, o problema é quando cai, porque quando cai, a subida sempre é mais lenta, a recuperação econômica sempre é mais lenta. A gente está vendo isso daí. Para dar um exemplo muito claro, tivemos uma queda poderosa do PIB muito forte em 2015 e 2016 por erros de política econômica que esse país sofreu. E a recuperação, o ano passado, por exemplo, foi de crescimento de 1% apenas. Crescer 3% é a previsão que o governo tem para este ano, ou seja, obviamente que nós estamos retomando o crescimento, mas a recuperação é muito lenta. E dentro dessa recuperação, muita gente fica no que chama da linha da pobreza, as pessoas empobrecem, a classe média diminui. E um país que tem classe média muito enxuta, normalmente é um país muito injusto. Países desenvolvidos têm uma porção pequena de ricos, uma porção pequena de pobres e uma imensa classe média. Foi exatamente isso que nós ainda não conseguimos ter no país. E o que atrapalha, sobretudo, são esses picos e vales. Ou seja, qualquer política econômica agora precisa privilegiar o país com ações que pensem no longo prazo, senão não dá para crescer 3,2% ao ano. Ou seja, é visão de que o que se chamava nos anos 80, nos anos 90, e parece uma expressão esquecida, mas está nos livros de história, visão de estadista, quem pensa o país daqui a 20, 30 anos e não para ganhar a próxima eleição, para resolver qualquer problema político do seu grupo dentro do governo. É preciso pensar o Brasil com a grandeza que ele tem, e ele tem grandeza suficiente para ser pensado de forma grandiosa pelos brasileiros. A intenção dos micro e pequenos empresários do comércio e serviços de lazer, de fazer investimentos, segue aumentando, mas de forma modesta. É o que aponta o indicador de demanda por investimento divulgado hoje pelo SPC Brasil e pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas. O avanço foi de 6,4 pontos em fevereiro em relação ao mesmo mês do ano passado, chegando a 40,7 pontos. Quanto mais perto dos 100 pontos, maior apetite para realizar investimentos nos próximos 3 meses. De acordo com o estudo, 1/3 dos micro e pequenos empresários pretende investir nos próximos 3 meses, a maior parte com recursos próprios. E um estudo do Serviço de Proteção ao Crédito diz que as vendas dos últimos 12 meses tiveram alta expressiva se comparadas ao ano imediatamente anterior,
que pega boa parte, no caso, dos meses de 2016. Os dados são do indicador Movimento do Comércio e fazem referência aos 12 meses entre março de 2017 e fevereiro de 2018. Nós temos os dados ali. As vendas, por exemplo, nos últimos 12 meses, concluídos em fevereiro deste ano, cresceram 3,4%. Isso é exatamente o que o comércio se recuperou no ano passado, praticamente. Em fevereiro, na comparação de fevereiro deste ano com fevereiro do ano passado, o crescimento foi ainda maior, de 5,2%. Se a gente olhar a próxima tela, tem um outro dado, quais são os destaques justamente que tiveram crescimento no comércio. Móveis e eletrodomésticos, um crescimento de quase 5%. Tecidos, vestuário e calçados, de 2,3%. Isso tudo dos 12 meses terminados em fevereiro deste ano, com os 12 meses terminados em fevereiro do ano passado. E supermercado, ou seja, alimentos e bebidas, um crescimento de 3,1%. Esses os dados aí dessa pesquisa do SPC. E daqui a pouco os números do mercado financeiro, uma leve alta do Ibovespa hoje, com destaque para as ações das siderúrgicas negociadas aqui na B3, de onde a gente sai para um rápido intervalo, mas nós voltamos em instantes, daqui a pouquinho. Já de volta ao estúdio do Centro de Operações da Bolsa, mercado já fechado e com uma leve alta do Ibovespa, dia de alta das ações das siderúrgicas, sobretudo. Vamos lá. Nós temos aí o Ibovespa, a gente vê ali que teve um pequeno trecho durante a manhã que ficou no negativo, mas trabalhou boa parte do dia em alta, a maior parte do dia em alta. Um crescimento pequeno, é verdade, levando-se em conta as perdas dos últimos dias, mas está ali, positivo em 0,30% a 84.163 pontos. Vamos ver as maiores altas ali, a gente vai ver as siderúrgicas, parte das siderúrgicas ali. Qualicorp foi a primeira, mas Gerdau, as duas ações da Gerdau e os Minas ali, entre as 4 maiores altas, ali 4,72, 3,49 e 3,30. As maiores baixas, até porque a gente está com nós estamos numa semana de bolsa ainda, desde a semana passada com algumas baixas, Eco Rodovias, Brasil Foods e Pão de Açúcar ali com algumas das principais baixas. Nós temos o dólar comercial também, a cotação do dólar comercial por último, hoje uma alta importante de 0,73% a R$ 3,30 o dólar comercial. O que esperar do mercado de ações no Brasil este ano e como o mundo que comprou ativos importantes no ano passado aqui no país, como concessões de aeroportos, usinas hidrelétricas, aliás, todas de investimento estrangeiro, por exemplo, como esses investidores internacionais pretendem investir agora, se pretendem investir no Brasil. O gestor de investimento, Marcelo Lopes, da L2 Capital, está conosco. Marcelo, boa noite. Bem-vindo. Tudo bem? Tudo ótimo, boa noite uma vez mais. A gente viu um movimento importante no Brasil. A gente viu, por exemplo, empresas estrangeiras, europeias, inclusive, comprando aeroportos, concessões de aeroportos. Ninguém compra um aeroporto se não for no longo prazo. Porque, primeiro, tem uma série de obras civis ali para adaptar o aeroporto à modernidade que o país quer. Claro. Quando a gente fala do setor da energia, mais ainda. Ninguém compra uma hidrelétrica hoje ou uma concessão de fazer linhas porque está pensando no amanhã, está pensando em muito mais do que o amanhã. Com certeza. A gente vai ter esse movimento, tem dinheiro no mundo para chegar ao Brasil, para aplicar num país emergente como país? Piotr, tem muito dinheiro no mundo, tá? Os Estados Unidos, embora estejam subindo a taxa de juros, como a gente diz, a passos de neném, ainda assim tem uma liquidez enorme lá. E a dívida dos Estados Unidos vem subindo também. Esse é um fato importante, porque aquela dívida que está lá, o dinheiro está indo para algum lugar. Então, o dinheiro sempre busca algum lugar onde ele é mais rentável. O Brasil apresenta uma situação muito boa para quem quer correr um risco de mercado emergente, para quem não está preocupado com moeda e para quem está olhando para o longo prazo. Tá? O setor elétrico é um setor bem tranquilo de se investir. O setor de infraestrutura, no geral, é bem tranquilo de investir porque ele vem de uma crescente. A tendência é que ele cresça. A demanda por energia no mundo inteiro vai crescer, a demanda por aeroportos, transporte, etc. Então, para o dinheiro que está rodando no mundo, e tem muito, na China tem toneladas dele, o Brasil se torna um campo fértil para investir. Ou seja, se olhar para o longo prazo, o Brasil continua sendo um bom lugar para colocar dinheiro no mundo? Se olhar para o longo prazo e as condições do mundo hoje, sem dúvida. O problema é que as condições do mundo hoje estão completamente distorcidas com o tanto de dinheiro e a liquidez que está no mercado. Então, de novo, se você mexe na taxa de juros, olha o que aconteceu no último governo Dilma, que ela baixou a taxa de juros na marra, criou um boom absurdo, todo mundo saiu correndo para comprar imóveis
e até hoje a gente está pagando o preço. Parece que o ano passado a gente teve um crescimento aí de 1%, então já acabou o inferno, mas ainda a gente não está no céu. E demorou muitos anos e custou muito caro essa brincadeira. Agora, imagine isso em escala global, que estão fazendo, abaixando a taxa de juros e mantendo a taxa de juros lá embaixo por tantos anos, e ainda com os programas de impressão de dinheiro desenfreada. Poxa, as empresas são tentadas a tomar muita dívida e aí elas têm que investir em algum projeto. E um projeto que não era interessante há algum tempo, quando a taxa de juros lá fora estava alta, de repente se torna extremamente interessante hoje. Então, sim, o Brasil é interessante na situação que o mundo está vivendo hoje. Marcelo, da outra vez que você esteve aqui no ano passado, você fez menção ao receio que você tinha em relação a uma bolha de crédito no mundo. Correto. Aliás, tem países no mundo que tem juro negativo. O que convém explicar é você aplicar, por exemplo, R$1.000 num título de governo, daria algum tempo ele devolver R$950. Correto. Isso é juro negativo, ou seja, você só está comprando a segurança do seu dinheiro está guardado com o governo. Correto. Nada além, porque você está perdendo dinheiro. Correto. E por sinal, não há segurança alguma, né? O governo não guarda o seu dinheiro. Os bancos centrais imprimem o dinheiro do nada, eles têm um cheque em branco, eles imprimem aquele dinheiro do nada e o investidor que ganha aquele dinheiro trabalhando e consegue economizar alguma coisinha, põe no banco, ainda vai ter menos. Não faz sentido nenhum para mim, Pioso. Taxa de juros negativa é algo completamente fora da realidade. É um reflexo do mundo que a gente está vivendo hoje. Por isso que o Brasil acaba ficando interessante. Aí as pessoas, obviamente, um investidor começa, a rentabilidade aqui, na pior das hipóteses, é alta. É alta, sem dúvida. Comparado ao que você tem no mundo? Sem dúvida. E isso vem acontecendo nos mercados emergentes. Você olha, não só nos mercados emergentes, em várias empresas que não deveriam existir ou deveriam ter um preço muito abaixo de onde que eles são. Isso não acontece porque é muito dinheiro procurando investimento. Da última vez que eu vim aqui, eu mencionei os bonds da Argentina de 100 anos. Os títulos da dívida argentina. Sim, eles já caíram bastante, já caíram quase 10% desde a vez que eu estive aqui. E eu ainda acho que eles estão caríssimos. Mas mais interessante, o Tajiquistão, que é um país que ninguém sabe onde fica, emitiu 500 milhões de dólares em títulos de dívida, sendo que 20% da população vive abaixo da linha da pobreza. Eles colocaram claramente no prospecto de emissão do bond que é um país corrupto, e realmente e que a corrupção pode afetar o repagamento dessa dívida, e nem isso afugentou os investidores. Então, de novo, há muito dinheiro no mundo e eles estão correndo atrás de investimento com medo de ficar de fora. Esse medo de ficar de fora empurra todo mundo para fazer coisas completamente insanas. A vez que a gente conversou em dezembro, eu mencionei o Bitcoin como uma bolha. Eu ia lhe fazer uma pergunta. O Bitcoin foi essa ideia de não querer ficar fora? Eu acho. Porque chegar a mais de 18 mil dólares. Dólares, é verdade. Que agora está abaixo de 10 mil. Está 8 mil e alguma 8 coisa. 8 mil alguma coisa, né? É um tombo de 10 mil dólares. É metade, pouco menos de 3 meses, não é? Sim, 2 meses e pouquinho, 50%. Mas é isso que acontece nas bolhas. O Bitcoin era a mais exagerado de todas. Eu até escrevi um texto no blog, na época eu até falei, poxa, é melhor você comprar tulipa, porque a tulipa era mais bonita. Então faz mais sentido os holandeses terem comprado tulipas do que uns zeros e uns no computador, que não faz sentido. A ideia do Bitcoin é fantástica, ter uma entidade que não controla o dinheiro, que não é um banco central. Eu sou favorável a essa ideia. Mas o preço está muito errado. E outra coisa, o Bitcoin tem uma série de problemas. Não é reserva de valor, ele não consegue acelerar o número de transações. Então, enquanto a Visa, Mastercard fazem 4, 5 mil transações por segundo, o Bitcoin faz 7 no máximo. Então, tem uma... E outra coisa, o Bitcoin não é aceito em quase lugar nenhum relevante. Então, é difícil, as pessoas acham que vão usar como moeda, não vão. Imagina, se uma empresa vai aceitar um Bitcoin para vender um produto ou serviço e de repente a moeda cai 20% do momento que ela recebeu até 2, 3 dias depois quando ela vai pagar. Marcelo, agora, pegando o caso brasileiro, você fez uma menção do Tajiquistão, que é longe para Dedéu, fica na Ásia. Para situar, fica na Ásia. É um dos que estão, né? Sim. Que foi uma expressão que se usava exatamente naquela guerra do Afeganistão. Tamanha o desconhecimento do mundo daquela região, Correto. Muito pouca gente conhecia alguma coisa lá. Correto.
Mas o Brasil já deu um calote na dívida nos anos 80. Isso Correto. custou caro para a gente nos 30 anos seguintes de explicar o porquê. A gente ainda tem restrições de boa parte de fundos de investimento no mundo por causa daquele histórico. Correto. Que já faz mais de 30 anos. Estamos falando do negócio de longe. Uhum. A gente vai pegar, obviamente, a gente está na fila para pegar investimentos, nós precisamos de dinheiro externo, o governo brasileiro não tem dinheiro para fazer grandes investimentos, ou seja, serão parcerias público-privadas com investimento estrangeiro, mas a gente não pode correr o risco de qualquer outro país emergente, a gente vai ter que pagar. Correto. Porque nós temos uma visão de longo prazo, a gente é emergente hoje, a gente quer ser de primeiro mundo logo. Correto. Qual é exatamente a lógica que tem? A gente vai ter que oferecer um juro maior, como todo mundo está oferecendo, ou eu posso mostrar a lógica de segurança que nós queremos oferecer, porque, claro, esse país é institucionalizado e isso é positivo. Claro, olha, para emissões do governo brasileiro, eu não vejo muito problema não, tá, Piotr? Você vê a Argentina, que emitiu títulos de 100 anos, pagando 8% ao ano. Poxa, ela conseguiu captar 3 bilhões de dólares. A Argentina deu o calote em 2014. No último século, ela deu o calote 4, 5 vezes. E ela emitiu um bond de 100 anos. Qual que é a chance dela pagar esse bond nos próximos 100 anos? Eu acho que é muito pouca. Se a taxa de juros começa a subir nos Estados Unidos, que é o que está acontecendo, e é o que normalmente fura todas as bolhas, países como a Argentina, países como o Brasil e outros vão acabar tendo que realmente pagar mais para conseguir captar recursos. Agora, parcerias público-privadas são sempre muito bem-vindas, claro. E, na verdade, uma só privada é até melhor do que uma PPP, para te falar a verdade. Quanto menos intervenção governamental tiver, melhor sai o produto e mais barato. A gente viu que funciona mais, inclusive. Sem dúvida. Marcelo, obrigado uma vez mais. Obrigado, até por nos atender nessa vinda sua ao Brasil. Marcelo está na Austrália agora. Prazer grande. Obrigado mais uma vez. O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Até amanhã.